Todos nós temos alguns gigantes que precisam serem derrubados. Então, essa manhã nós temos uma palavra voltada a isto. Se coloque de pé, abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. É um texto bastante conhecido. A partir do verso 38. Você que achou, diga amém. Estaremos fazendo essa leitura, também está projetado aqui. Tá? Vamos lá. Capítulo 17, verso 38. Amém. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Irmão, você imagina paus, era um homem bem magrinho, né? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. É como que você vai vencer gigante? Você pode se apropriar desta palavra de Davi, dizendo: eu vou contra o gigante em nome do Senhor dos exércitos. Você pode se apropriar dessa palavra e no mundo espiritual anunciar, dizendo: meus gigantes irão cair pelo nome do Senhor dos exércitos. Seja feito conforme a sua fé. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, queremos apresentar diante de Ti, Senhor, este momento, Pai. Senhor, nós desejamos ouvir a Sua palavra, Deus. Ela sim é relevante para nos, Senhor, restaurar, fortalecer a nossa alma e nos levar para os céus, ó Pai. Desejamos ouvir de Ti, Deus. Muito obrigado pelo Seu cuidado. Cuidado, Senhor, Pai,
nas horas mais difíceis, Senhor, o Senhor tem nos protegido, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Faça com que a sua igreja possa reconhecer os seus gigantes e, a Deus, ter sucesso em abatê-los, ó Pai. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Tome o seu assento. Glórias ao Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, onde nós vamos ver Davi e como que ele vai vencer um gigante, uma pessoa que em estatura era acima de todos. Gigante, irmãos, e a gente traz isso para a nossa vida. Gigante é tudo aquilo que se apresenta maior do que nós. Gigante é tudo aquilo que se levanta em oposição a nós. Posso te dizer que todos nós temos gigante. A história de Davi é bem clara, porque vai dizer que o povo de Deus, a saber, o povo hebreu, estava no meio de uma grande guerra, uma luta contra os filisteus, um povo que tentava exterminar os hebreus. E as escrituras vão dizer que havia um vale que apenas dividia esse grupo, os filisteus, dos hebreus, que se chamava Elá. Um vale, ou seja, que passava no meio. E você imagina que durante 40 dias descia um homem filisteu com uma estatura bem extraordinária, quase, irmãos, 3 metros. Você imagina um homem com 2,97 metros de altura, de estatura. Era um homem bem vestido de guerra, e que ele durante 40 dias, o número 40, pelo menos para os hebreus, representa uma mudança. Durante 40 dias, aquele grande homem, um homem gigante, descia e afrontava o povo de Deus, afrontava o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que a grande proposta era que haja no meio de vós um só homem que desça a mim, e a dizer que aquele que vencer, tal povo pertencente será vitorioso nessa guerra. Basta apenas um no meio da guerra que peleja contra mim, e se eu perder, os hebreus ganharão. Mas se os hebreus me vencerem, me abater, então os hebreus, eles vão triunfar nessa guerra. Basta uma só pessoa. E aí, irmãos, eu aplico isso diretamente nas nossas vidas. Porque a gente não precisa de muitas pessoas para realmente fazer milagres. Nós precisamos, para ter vitória, não de muitas pessoas, mas de pessoas encorajadas, fortalecidas no Espírito, assim como era Davi. Você não precisa de muita coisa para derrotar gigantes, apenas você precisa usar o que você já tem em Cristo Jesus para derrubar coisas grandiosas. Coisas que são impenetráveis, intransponíveis. Veremos no decorrer dessa mensagem que Davi tinha ações que antes mesmo da queda do gigante Golias, ele já havia abatido muitos outros gigantes. O texto vai dizer que Davi, ao se deparar, nós lemos, com a proposta da luta, da guerra, Davi ele vai tomar da armadura de um homem chamado Saul. Era rei dos hebreus. E Saul, ele era de uma estatura muito maior do que Davi, porém medroso, amedrontado diante das situações, das afrontas do gigante. Davi, ele se depara com uma dificuldade até mesmo de andar. Quando ele se veste das armaduras de Saul, ele não consegue se mover, porque ele não era homem de luta, não era homem de batalha, ele era pastor. O que ele sabia fazer era
pastorear ovelhas. E aí, irmãos, o texto é bem lindo, querido, porque a gente vai ver como que Satanás age como gigante para poder destruir a nossa fé e nos desmoralizar. Os gigantes se apresentam, irmãos, e a gente aplica isso na nossa vida de muitas formas, de muitas maneiras. Às vezes gigantes se levantam das nossas fragilidades. Outras vezes até mesmo combate contra torres fortes. Nem sempre o gigante, se levantará na sua vida no lado mais fraco, nas suas fraquezas. Pode ser que ele se levante para derrubar as fortalezas do seu ser, para que justamente você venha estar subjugado a ele, venha perecer diante dele e ele dominar a sua vida. Ele se apresenta em algumas ocasiões na saúde, quando nós padecemos enfermidades. Se levantou o gigante, e um gigante que em Cristo Jesus, hoje nessa manhã, ele pode cair por terra. Outros, ele se levanta nas emoções, atuando de maneira que as pessoas se tornam agora confinadas dentro da sua própria alma, sentindo dor, sentindo peso, sentindo uma perseguição, sentindo uma opressão. E aí, irmãos, eu creio no Deus que cura doenças psicossomáticas, ou até mesmo nos guetos da incerteza, quando estamos vivendo um abalar na fé, olhando para trás, ou até mesmo desejando aquilo que antes nós praticávamos. Esse gigante se levanta para seduzir. Mas hoje, nessa manhã, você tem a receita de Deus para curar a sua alma, para te colocar de pé, para te levantar, para dizer, é possível sim, vencer os gigantes do pecado, os gigantes das tentações, os gigantes da sua alma, os gigantes que se levantam para te abater, os gigantes que te colocam numa situação de fragilidade. É possível, pelo nome do Senhor dos Exércitos, abater gigantes. E hoje Deus está levantando um grande exército de Davis para poder vencer gigantes, para abater gigantes, para derrubar gigantes, para que o nome dele seja glorificado. Davi vai entrar na guerra, mas a gente vai entender um pouquinho a respeito dessa história. A Bíblia vai dizer que Davi era muito moço. O capítulo 16, que antecede o capítulo 17, Davi havia sido ungido por Samuel. E aí perceba que Davi tinha unção de rei, mesmo não sendo rei. Só que os atributos dele era algo que era proveniente do pai, porque a Bíblia diz que Davi, o que ele sentia, Deus sentia. E a Bíblia vai dizer que dentro desse período de 40 dias, Davi foi para poder socorrer seus irmãos, levando pão, levando queijo. Davi foi para trazer alimento para os soldados. Davi exercia essa atividade de servir, porque nem sempre aquele que é rei se sentará no trono imediatamente. Ele serve. Ou seja, irmãos, pode ser que haja uma unção de exaltação na sua vida, mas saiba o tempo de servir, saiba o tempo de se prestar a serviço diante da causa de Deus. Davi, ele deixa o seu no aprisco, deixa as suas ovelhas aos cuidados de um guarda, e ele ia todos os dias para alimentar os seus seus irmãos maiores que estavam na guerra. Não somente isso, mas assim, ele alimentava todos. A Bíblia vai dizer que um certo dia, descendo Davi para sustentar seus irmãos, a Bíblia diz que ele de repente se depara com uma situação onde o gigante Golias estava se levantando para vilipendiar o povo de Deus, para colocar o povo de Deus numa situação de depressão emocional.
ele amaldiçoava os hebreus, usando o nome dos seus deuses, dizendo: olha, essa guerra não é uma guerra natural, mas agora é uma guerra também espiritual. Podemos dizer que a batalha aqui é uma batalha de deuses. Por um lado, existe um povo hebreu que adora um só Deus, o Senhor dos Exércitos. E do outro lado, havia um povo que adorava vários outros deuses. Mas você pensa que nessa batalha o número importa? Não. Basta você estar do lado certo, tendo apenas um Deus, e esse um Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele mesmo dá cabo de todas as situações. Glórias a Deus por isso. Davi, a Bíblia vai dizer que ao descer e vendo o gigante humilhando o povo hebreu, colocando o povo hebreu numa situação de desprezo, ele toma algumas atitudes, e a gente vai ver isso dentro do texto. Eu quero aqui apontar, o texto vai dizer que após Davi ter tentado usar, experimentando a armadura de Saul, ele não conseguiu. E a Bíblia diz que por ser pastor, ele pega, no verso número 40, então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, ou seja, o ribeiro de Elá. Ele escolheu 5 pedras, ele tomou do seu alforje, um alforje de pastor, uma espécie de uma bolsa, e ele também lançou mão da funda, não é uma tiradeira, mas era um instrumento de lançar pedras, onde ele colocaria os 5 seixos rolados para atirar pedras diante de um gigante. Todas as pessoas olhando, e você imagina os soldados de Saul, e até mesmo Saul olhando, dizendo: é uma causa perdida, não vai dar certo. O homem vai com 5 pedrinhas para poder derrubar uma multidão, derrubar um gigante. Lembra disso, irmãos? Jesus alimenta com 5 pães uma multidão, e aí Davi tinha um coração segundo Deus, e ele entende que apenas 5 pedrinhas, 5 seixos rolados, era o suficiente para derrubar um gigante que estava montado em artilharia, que estava montado com tanta força bélica, porque a Bíblia vai dizer que aquele soldado, com uma estatura de 2,97 m, carregava sobre ele uma couraça que pesava cerca de 57 quilos. Uma couraça de bronze. Ele carregava uma espada, ele tinha uma lança, e que a ponta da lança tinha 7 quilos, ou seja, a couraça era de bronze, a ponta da lança era de ferro. Ele dominava não somente o bronze, como também o ferro, e aquele homem vinha com um homem segurando o seu escudo, ia adiante, porque o escudo era algo impenetrável, era aparentemente algo impossível, algo que não podia um homem pequeno e com derrubar um grande gigante daquele. Mas Davi tinha nele atitudes de alguém que era cheio de Deus e temente diante de Deus. Para 5 pedrinhas, eu quero aqui apontar 5 atitudes de Davi. A primeira atitude, primeira pedrinha de Davi, primeira atitude, Davi, perceba lá no verso de número 28, quando ele vai socorrer os seus discípulos, os seus irmãos, estava ali seu irmão Eliabe, estava ali Abinadab e Samar, seus 3 irmãos mais velhos. E aí quando ele chega para atender a necessidade fisiológica dos seus irmãos, no verso 28, vai dizer assim: então, Eliabe, seu irmão mais velho, ele ouviu falar Davi,
a respeito de quem era aquele incircunciso, Eliabe começa a repreender Davi. Ele viu falar aqueles homens acerca da sua ira contra Davi. Ele se levanta contra Davi. Verso 28, eu vou estar lendo o verso 27. Olha lá, o povo lhe repetiu aquela palavra dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Ou seja, será ele abençoado, não é isso? Verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Descestes para ver a peleja. Primeira coisa que eu aponto aqui, Davi ele está vencendo um gigante que se chama o gigante da rejeição familiar. E é importante aqui, irmãos, porque há muitas pessoas que vivem nessa situação, onde há um gigante que se levanta dentro da sua própria família. E é esse gigante que se levanta para poder te sensibilizar, quebrar as suas forças. Nem sempre Satanás usa em oposição pessoas que você detesta. Pode ser que Satanás venha usar pessoas do seu ciclo familiar para implodir a sua fé, para destruir, te desmotivar. É isso que o texto está revelando. Quando Davi, ele questiona a respeito daquele incircunciso, dizendo quem é aquele incircunciso para se levantar contra o Senhor dos Exércitos, Eliabe, o irmão mais velho, se levanta e diz: olha, eu conheço a sua presunção, eu conheço o seu sentimento, o seu coração, e você veio aqui somente para ver a peleja. Você é uma pessoa insignificante. Por que você deixou as suas pouquinhas ovelhas no meio do deserto? Perceba que Eliabe está tentando diminuir Davi, e um irmão tentando abater o seu próprio irmão, uma pessoa do seu próprio sangue. A gente percebe aqui que Davi, ele não vai levar aquilo para o coração. Davi, ele vai vencer a rejeição familiar. E aí a gente enxerga que, irmãos, é todo um processo. Quando nós esperamos derrubar um gigante, devemos entender que nós estaremos sujeitos a passar por um processo. Davi, ele já estava vencendo um gigante, que era o gigante do desprezo, da rejeição familiar. E pode ser que você esteja se identificando com isso. Até porque, irmãos, a ferida dói. Parte, irmãos, dói mais de quem você não espera. As pessoas que estão do seu lado, você pode estar calejado, pode até mesmo sentir uma dor, mas é uma dor temporária. Era uma dor que dura cerca de 30 segundos. Mas quando a ferida vem de alguém que você não espera, dos seus relacionamentos, isso parece que é algo que se perpetua. Você não consegue dormir, vai te lançando numa depressão, você se afunda em sentimentos, um mar de sentimentos. Por quê? Porque, irmãos, isso te desmotiva, porque a luta está partindo de pessoas que você mais ama. Davi ignora isso. E aí, irmãos, ignorar não é, querido, você se prestar a não dar a determinada importância, né? Ou fugir. Deus, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Segunda coisa, Davi, ele vai dizer, repita comigo,
repita comigo: Davi rejeitará as intimidações. Davi está vendo uma intimidação. Davi está vendo Golias se levantar. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Davi está vendo um homem com uma estatura descomunal, um homem gigantesco que está intimidando o povo de Israel, mas ele mesmo não se intimida com isso. Ele rejeita intimidações. E aí, irmãos, durante 40 dias ininterruptos, o povo estava sendo afrontado. Quando Davi, um homem pequeno, se depara com aquela afronta, no verso número 26, ele fica como que revoltado. Davi ficou como que motivado a tirar a vergonha do povo de Deus. Davi enxergou na situação uma oportunidade para poder superar as intimidações. Irmãos, pode ser que você esteja vivendo uma intimidação que Satanás está tentando te colocar às margens, mas Deus está te chamando para estar no centro, e é no centro da vontade de Deus que Ele vai te levantar, é no centro da vontade de Deus que Ele vai realmente realizar um milagre e vai derrubar o gigante que se levantou contra a sua vida. Davi está olhando com os olhos de Deus, ao passo em que Saul e seus exércitos estão olhando apenas a dificuldade, o gigante que está adiante deles. Davi, ele se comporta como aquele que olha para Deus, e a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos. Paulo mesmo diz: abandonando todas as coisas, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Quando o gigante se levantar, saiba que o seu Deus é maior. Olhe para o seu Deus como aquele que vai dar cabo do gigante. O gigante terá que sair de cena e Deus terá que vai ser glorificado. Terceira atitude antes da queda de Golias. Terceira atitude que eu enxergo aqui: Davi rejeita ferramentas naturais. Quando ele olha, e até mesmo tenta, mas ele enxerga que a armadura de Saul não lhe pertencia e, portanto, não fazia parte da sua identidade. E aqui, irmãos, eu quero trazer para os irmãos uma aplicação, porque para servir a Deus, você não precisa da roupagem de alguém, você só precisa da sua roupagem, da sua identidade. Todos nós somos um indivíduo, e Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se Deus tem te chamado para pular, pula, porque Deus é que te chamou. Se Deus está te chamando para falar em outras línguas, fale, porque é Deus que te chamou. Não pare e fique olhando para A e B. Deus te chamou. Se Ele te chamou para o ministério de louvor, a camisa é essa: vista a sua camisa. Viva o seu chamado, não se espelhando no chamado de A e B. Se Deus te chamou para a palavra, gigantes vão cair e Deus vai ser glorificado, mas viva intensamente o seu chamado.
Davi não era um homem de batalha, Davi não era um homem de lutas, ele era pastor, e perceba, ele não quer usar ferramentas de Golias, ele quer usar ferramentas que ele tem de comunhão do dia a dia com Deus. E qual eram as suas ferramentas? A Bíblia vai dizer que ele toma do seu cajado, ele toma de um cajado de pastor. Pode, irmãos, Golias usar a espada, mas eu não abro mão do meu cajado. Pode Golias usar capacete de bronze, mas eu não abro mão das 5 pedras. Pode Golias usar cinturão, couraça de bronze, mas eu não abro mão da minha alforje, da minha bolsa de pastor. O que eu fui chamado por Deus, eu continuo sendo. Deus me chamou, e se me chamou no fogo, vou morrer no fogo. Se Deus te chamou, em Deus você vai cumprir o propósito. Fulano louva melhor, vou tentar fazer o timbre de voz dela. Não, você tem o teu. Deus te chamou. Ele prega melhor, vou imitá-lo. Não, você não precisa imitar ninguém. Deus te chamou da forma como você é, e Deus vai te usar para derrubar gigantes, mesmo você olhando para a sua estatura e dizendo: Senhor, é impossível, naturalmente é impossível. Deus vai te usar dentro das suas limitações para fazer coisas grandes, para fazer coisas grandes, para fazer coisas extraordinárias. Você vai pisar dentro do seu ambiente de trabalho, gigantes vão cair na sua saúde, gigantes vão cair. Seja o que você é em Deus. Viva seu chamado, não querendo buscar se espelhar no chamado de terceiro. E o problema é que, assim como os apóstolos, discípulos que estavam dentro de um aprendizado, de um discipulado com Jesus, eles procuravam, e a gente enxerga isso na última ceia, um debate dizendo quem quer ser maior. Eu sou maior porque eu sou amigo de Jesus. Eu sou o João, eu me inclino no peito dele, conheço ele perfeitamente. Ou então, André, eu sou discipulador. Eu trouxe o meu irmão Pedro. E Pedro, não, eu sou um homem que tem força, que tem uma autoridade, eu sou um homem de liderança. Mas, querido, aqui, o ponto de vista de Deus não é quem é maior e quem é menor. O que rege a igreja do Senhor é quem é a cabeça. Jesus é a cabeça. Quem governa este lugar é a cabeça. E se a cabeça não governar, então isso aqui não é mais igreja, não é mais corpo. Não existe corpo sem cabeça. Não existe crente sem Cristo. Não existe caminhada com Cristo sem o caminho, a verdade e a vida. Davi rejeita armaduras. E é isso aqui, irmãos. Todo pastor é tentado a se espelhar naquilo que está dando certo em outras comunidades, na tentativa de fazer com que o que está aqui dê certo da mesma maneira. Mas, irmãos, toda comunidade tem uma identidade. E eu sei, querido, que Deus dará e dá visão para que haja progresso e crescimento, porque o que dá crescimento à obra do Senhor não é empreendimento, uma visão de administração, não é mudando a mensagem, colocando uma mensagem que vai aplicar diretamente ao emocional, à vida pulsional do povo. Não, o que dá crescimento à igreja é a palavra de Deus.
Deus. Ela que realmente esquadrinha os corações dos homens, que penetra o pudim de alma e espírito, juntas e medidas. O que dá crescimento à sua vida é a palavra e os seus joelhos no chão. Quando você faz isso, o gigante tem que cair. Eu não devo responder o inimigo com as suas próprias armas ou com as ferramentas que ele espere que eu use. Sabe o que é isso? Quando você é afrontado dentro da sua casa. Quando aquele que você não espera se levanta e você quer falar mais alto. Deus não te chamou para viver uma razão particular. Você está dentro da razão de Cristo. Você está dentro do chamado de Cristo. O cristão não ganha briga no grito. O cristão ganha briga com os joelhos no chão. O cristão ganha briga, ganha luta em nome do Senhor dos Exércitos. Quando fazemos com as forças dos nossos braços, então há em nós autossuficiência e a glória não é dele. Deus está te chamando e ele é o suficiente para abençoar e derrubar gigantes na sua vida. Davi entende isso, que para servir a Deus, ele não precisa se anular. Davi entende que para servir ao Senhor, ele não precisa abandonar, se anular para poder tomar uma roupagem que não é dele. Irmãos, Davi, ele é pastor, cheira a ovelhas. Ele é um cara que experimentou guerras no oculto, no anonimato. Lembra? Quando ele fala aos soldados de Saul, dizendo, quem é esse circunciso? E eu imagino os soldados de Saul dizendo, achamos um bobão, vamos colocar na batalha, na frente da batalha, porque essa batalha já é perdida mesmo. Achamos alguém que vai adiante e vai morrer por toda a nação. Só queremos um. Encontramos um bobão. Só que eles não sabiam que o que estava em Deus, estava em Davi, era a unção de Deus. Quem tem propósito não morre quando está na promessa, no lugar da promessa. Quando Deus tem promessa, se você estiver no centro da promessa, o que Ele fala se cumpre, o que Ele falou, o que Ele determina tem que se realizar, porque Ele não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu na sua vida e esteja no centro da promessa. O que o Senhor falou a Asa, dizendo, olha, enquanto tu estiveres comigo, eu estarei contigo. Se permanecerdes na minha presença, eu estarei contigo. E nessa guerra você não vai sozinho. O gigante vai cair no meu nome, o nome do Eterno, o nome do Senhor dos Exércitos. Os gigantes emocionais vão cair, os gigantes na vida financeira vão cair, os gigantes familiares vão cair, os gigantes ministeriais vão cair, no nome do Senhor dos Exércitos. O gigante que está atuando para te intimidar vai cair para a glória do Senhor dos Exércitos, para a exaltação de Deus, para o louvor da sua glória. Davi não é guerreiro, é pastor. Ele toma o cajado, ele toma 5 pedras, ele toma o seu alforje, a sua bolsa, ele toma a sua funda e ele fala, vou fazer aquilo que Deus me deu. Irmãos, aqui uma aplicação. Deus vai fazer milagres na sua vida, apenas com aquilo que Ele te deu.
E você pode dizer, a pedra é pequena, os seixos são pequenininhos. Eu tentei lançar a mão de pedras maiores para dar lançar um pedregulho na cabeça de Golias, mas eu só achei pequeno. Irmãos, Deus não precisa de muita coisa para fazer coisas extraordinárias. Ele só precisa de alguém como Davi, destemido, alguém como Davi que é encorajado pelo Espírito, alguém que é como Davi, apoderado pelo Espírito, alguém cheio do Espírito, cheio do amor, cheio do zelo pela obra do Senhor, que aí ele usa, porque a glória é dele, é tudo para ele, para louvor da sua glória. Oh, aleluias. É uma funda, em outras, é uma coisa bem associada a uma tiradeira. Uma coisa que só dá para poder realmente caçar. Uma coisa que é só usado para poder pegar rolinhas, passarinhos. Né? Só que, irmão, coisas pequenas, Deus usa para fazer coisas grandes. Você mesmo se identifica como alguém pequeno, irmã. Você se identifica como uma pessoa que não tem condição. Deus escolheu você, porque Ele escolhe coisas loucas e vis desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu você que não pode. Deus escolheu você que não tem capacidade. Deus escolheu você como uma pessoa fraca para aniquilar as fortes, para poder exaltar o nome dEle. Quando a glória desce, a glória não é do vaso, a glória é do Rei da Glória. Somos apenas vasos. Alguns é de barro, outros são de pedras, mas tudo tem que ser para a glória dele. Quarta coisa. Eu falei, a primeira coisa, ele despreza a rejeição familiar. A segunda coisa, ele rejeita a intimidação do inimigo. Davi rejeita as ferramentas que não foi lhe dado por Deus. Agora, a quarta coisa, Davi, ele conhece a causa. Davi sabe reconhecer quando Deus pode ser exaltado. Era uma guerra. E ele diz, espera aí, a ocasião é certa. Saul e seus soldados estão vendo de uma forma limitada, mas eu já estou vendo o triunfo, a vitória. Fé é isso, irmãos. Fé é ver o que as pessoas não estão vendo. Crer em Deus é isso. As pessoas estão tentando te parar, dizendo, olha, não vai conseguir. Mas eles não estão enxergando o que você está enxergando, porque a visão é individual. Deus te deu visão, Deus te deu essa visão, e proteja ela, viva com intensidade o seu melhor, para que aquilo que Deus te deu e te prometeu se cumpra. O problema é que nós queremos nos tornarmos pessoas politicamente corretas, onde eu tenho que ser aceito, as pessoas precisam me aceitar, eu não posso me opor, eu não posso ter oposição, eu não posso me impor, eu tenho que andar conforme a maré. Não, Deus te chamou para fazer diferença. A maré que era todo mundo prostrado e humilhado diante de Golias, mas Davi era uma pedra, um obstáculo, uma pedra para intervir no círculo vicioso de 40 dias de humilhação. Davi era o que foi posto para intervir, e ele viu realmente a oportunidade. Ele conhece a causa. O verso 29, e a gente enxerga isso, veja o verso 29, após ele ser repreendido pelo seu irmão mais velho, perceba, Eliabe repreende seu irmão Davi. No verso 29, a resposta de Davi para Eliabe disse Davi, que fiz eu agora? Não posso eu fazer uma pergunta? Não posso eu, em outras versões não conheço essa causa? Eu não posso estar inteirado nessa causa?
Eu não posso estar inserido dentro dessa causa. Eu estou entrando na causa. E é a causa que é de Deus. Davi vê o que ninguém está vendo. Se recusa a ver o que as pessoas estão vendo. Davi se levanta e ele mesmo se opõe àquele que está vilipendiando o povo de Deus, humilhando o povo de Deus. Ele se levanta e ele enxerga uma causa. E essa causa não era apenas dos hebreus, da nação, ou até mesmo do rei Saul. Davi está enxergando uma oportunidade do Senhor ser glorificado. E enquanto todos estavam vendo obstáculos, Davi estava vendo uma oportunidade do Senhor se tornar reconhecido. Davi estava vendo a oportunidade de agir em função da causa do grande rei. Davi entende que não é uma guerra natural, não é uma guerra ordinária, é uma guerra espiritual. E eu aplico aqui a sua vida, porque nem toda guerra que você está vivendo, que aparentemente é natural, é aparentemente natural. Pode ser que a guerra que você está vivendo tenha origem espiritual, e a causa dela é uma causa espiritual. O que está acontecendo aqui é uma causa espiritual. Pastor Léo, como que você me prova isso? Porque é uma guerra física. Não é guerra sobrenatural. Não, eu posso te dizer categoricamente que essa guerra também era uma guerra espiritual. No capítulo 43, quando Davi foi a Golias, e aí Golias diz a Davi: sou eu, algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Olha aqui, ele está invocando os seus deuses, ele está invocando as entidades filisteias, ele está invocando as entidades daquele lugar e amaldiçoando Davi. Davi entendeu isso, soube fazer a leitura, e agora ele vai responder à altura, e não é a altura com uma grande ferramenta de espada, com escudo. Davi não. Davi responde, disse Davi: vem a mim e darei a tua carne. Desculpa, ele fala a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com lança, com um escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Davi, enquanto Golias está invocando os seus falsos pseudo-deuses, Davi está invocando ao nome do Senhor dos Exércitos e dizendo: a guerra vai ser vencida. Por quê? Porque não é a guerra natural. Ele está identificando que a guerra também é algo sobrenatural. E querido, lutas que estão vivendo, lutas que você está vivendo, tensões que você está vivendo, tem uma origem espiritual. E se você invocar o nome do Senhor, dizendo: Senhor, entra na guerra, entra na batalha, Deus é que vai agir, Ele vai adiante, vai abrir caminhos e vai mostrar que Ele é Deus. Senhor, eu não sei porquê, brigo tanta discussão dentro da minha casa, tanta luta dentro da minha casa, meus filhos não querem te obedecer, meus filhos não querem ir para Cristo. O que eu devo fazer, irmãos? Tem a leitura que a causa é espiritual, e Deus precisa estar dentro da casa para restaurar a tua casa. Deus tem que ser chamado, e Ele é bem educado, Ele não entra se você não abrir. Lembra da carta a Laodiceia? Ele fala: eis que estou à porta. 3, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Ele está batendo, Ele quer entrar e Ele quer abater os gigantes que estão se levantando na sua vida.
Quinta coisa para terminar. Davi, irmão. Davi, ele sabe aproveitar as oportunidades. De repente, naquela luta, Davi pega a sua funda. E ó. Imagina um Golias, uma couraça de bronze, com cinto de bronze, o ele todo coberto. E aí tinha ele um capacete com apenas uma brechinha aqui, só para respirar, dizendo: é impossível. Só que Davi, aonde acerta onde era impossível entrar. Irmãos, os textos entrou e furou o crânio, atingiu, de maneira que o Golias gigante caiu. E aí a oportunidade vem. Quinta coisa, a oportunidade veio. O gigante caiu. Mas aí, irmãos, o Davi vibrou, dizendo: eu tenho uma mira certeira. Se gabou, dizendo: olha o que eu fiz para todo o exército. Não, a oportunidade veio. Ele soube vivenciar a oportunidade e desfrutar dela agindo. Porque o que deve você fazer, Deus não vai fazer por você. Deus já abateu os gigantes de uma forma impossível. Mas cabe você dar cabo de tudo. E aí Davi, meu irmão, é interessante, Davi correu, não tinha espada, lembra? Tinha só cajado, tinha agora 4 pedras, né? Tinha uma bolsa, um alforje, uma funda, somente. Mas quando ele chega lá, Golias estava caído. O que ele faz? Pega a própria espada de Golias e arranca a cabeça de Golias. Ele fala: você não vai se levantar mais. Nunca mais você vai se levantar. Você vai permanecer eternamente prostrado entre os mortos. Profetiza isso na sua vida, que os gigantes vão cair, não vão se levantar mais. Porque hoje você entende: vou fazer, vou trabalhar, vou agir, vou abater, vou usar de estratégias que Deus deu, vou usar as oportunidades e Deus vai abater gigantes, mas eu também vou cooperar, vou quebrar a cabeça dessa serpente, vou destruir esta cabeça com uma espada. Davi pega a espada, corta. E aí, irmãos, aqui conjecturando, pensa em quem tem uma cabeça quebrada hoje. Satanás tem a cabeça quebrada. Porque a descendência de Davi subiu no madeiro, numa luta que as pessoas dizem: ninguém pode, ele pôde subir. Ele mesmo foi ferido pelo calcanhar, mas ele pisou a cabeça da serpente, lembra? A batalha não era somente natural, era espiritual. Evidenciava algo que estava para acontecer lá na frente. Jesus pisando na cabeça da serpente. Glórias a Deus por isso, irmãos. Gigantes vão ter que perder a cabeça diante da obra que Deus tem na sua vida. Gigantes vão perder a cabeça diante do que o Senhor separou e preparou para que você viva. Gigantes vão ser humilhados e vão cair por terra pela unção daquele que mora em você, a unção que despedaça jugos, a unção que te faz mais que vencedor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O gigante está caindo nessa manhã, o gigante está caindo nessa manhã. Deus está sendo glorificado. Ele toca na sua saúde, Ele toca nas suas finanças, Ele toca na sua família, Ele toca, Ele faz. Oh, Yamanagasuya. Mas na quinta parte, tem uma exortação. Cabe a você
aproveitar a oportunidade de fazer com que os gigantes não se levantem mais. Aqui, irmão, tem aquele que é bobo, que derruba o gigante, consegue abater o gigante, ele cai, mas ele ainda espera o gigante se levantar. Aproveita o que Deus está fazendo na sua vida nessa manhã. E diz hoje o gigante caiu pela fé, o gigante caiu. Eu vou correr, eu vou pegar a espada, eu vou abater, eu vou fazer a minha parte, eu vou quebrar a cabeça desse gigante. Ele não se levanta mais, ele não se levanta dentro da minha casa, ele não se levanta na minha saúde, ele não se levanta mais dentro das minhas finanças. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou vencer. Oh, Mikalashure Managácia. Oh, Minaragashuya. Coloque de pé, irmão. Oh, Jesus. Sinto a unção de Deus aqui. E essa unção está batendo gigante. Só que Ele te convida para cooperar. Ele fala, não fica parado, Ele não fica parado. A pedra angular acertou o alvo, abateu gigantes. Mas agora vai. E extermina esse gigante, para que ele continue caído e não se levante mais. Curva a sua cabeça. Ó Deus, confessamos que tem muitos gigantes que têm nos humilhado, Senhor. Gigantes de ordem emocionais, quando até mesmo os nossos familiares se levantam. Pessoas que a gente não espera luta, não espera, Deus, mas se levantam gigantes para nos ferir, para nos machucar. Senhor, as pessoas acabam vivendo depressões.